O culto de Pitágoras. Não se sabe muito sobre os pitagóricos ou seu misterioso fundador Pitágoras. Vários relatos diferentes sobre os pitagóricos chegaram até nós desde a antiguidade. Platão e Aristóteles fazem referência aos pitagóricos em todos os seus escritos filosóficos. Mesmo assim, a verdadeira natureza do culto de Pitágoras é frequentemente envolta em mistério. As perguntas abundam. Quem eram eles? De onde eles vieram? O que eles acreditaram? E o mais importante, eles eram uma seita? Uma pergunta bastante interessante, você não acha? Bem, eu certamente acho que sim. Vou presumir que você também. Esse tipo de pergunta não é apenas interessante, é terrivelmente complicado. No contexto de nosso mundo moderno, podemos considerar um grupo de indivíduos que cultuam harmonias matemáticas não apenas como um culto, mas também como candidatos importantes para uma camisa de força. No entanto, no contexto da Grécia Antiga, não era incomum atribuir grande importância, mesmo divina, a formulações filosóficas profundas. Tales de Mileto, por exemplo, atribuiu grande importância à água. Ele afirmou que era a base para todo o universo. Sócrates, durante o curso de suas investigações filosóficas, acabou acreditando que havia uma voz celestial em sua cabeça, um daimon, que o compeliu a buscar o conhecimento verdadeiro a qualquer custo. Esses exemplos, entretanto, não concedem passe livre aos pitagóricos. Enquanto Sócrates, Tales e outros atribuíram grande importância às suas descobertas, os pitagóricos adoraram abertamente suas crenças filosóficas, chegando a sacrificar um boi após descobrir a 47ª proposição de Euclides. Dizia-se que Pitágoras e seus seguidores se estabeleceram em Crotona, no sul da Itália, por volta de 530 AC e começaram a construir uma sociedade que refletisse seus, vamos apenas chamá-la, ideais únicos de vida. Um aspecto central do sistema de crenças pitagóricas era a transmigração da alma. Isso incluiu a transmigração de almas humanas em corpos de animais. Talvez seja por essa razão que Pitágoras proíbe estritamente o consumo de carne, resultando em seus seguidores se tornando alguns dos primeiros vegetarianos conhecidos. Uma nota lateral estranha da dieta pitagórica é que eles foram proibidos de comer feijão. A razão por trás disso não é totalmente conhecida. Uma anedota engraçada nos conta que Pitágoras acreditava que um ser humano perdia uma parte de sua alma sempre que liberava gases. Eles usavam uma vestimenta específica que era comum apenas entre seus seguidores. A abstinência da carne foi insistida. No entanto, este parece ter sido um acréscimo posterior. Sabemos que o próprio Pitágoras não morreu virgem. Quando se tratava de suas crenças filosóficas, os pitagóricos eram extremamente supersticiosos e místicos. Eles acreditavam que a alma humana estava presa em um ciclo contínuo de morte e reencarnação. Foi ensinado que a única maneira de nos libertarmos desse ciclo era obter uma compreensão mais elevada do universo por meio do pensamento introspectivo e do estudo filosófico. E assim, ao examinar a natureza do universo, um tipo bastante difícil de filosofia conhecido como metafísica, os pitagóricos concluíram que os objetos dentro da realidade podem ser diferenciados pelas qualidades que possuem. Certas coisas têm formas, cores ou tamanhos diferentes. Essas qualidades variam dramaticamente e não são de forma alguma universais. Uma folha, por exemplo, pode ser verde. No entanto, nem todas as coisas são verdes, algumas coisas neste universo nem mesmo possuem uma cor perceptível. O mesmo pode ser dito sobre o cheiro, o tamanho ou a forma. Os pitagóricos concluíram que a única qualidade universal de todas as coisas no universo, a única coisa que tudo tinha em comum, era que era numerável e podia ser contada. Talvez pudéssemos imaginar um universo sem cheiro ou sabor. No entanto, a ideia de criar um universo hipotético sem números é muito impossível. E aqui vemos a base da filosofia pitagórica. Eles acreditavam que os números eram a substância subjacente da realidade, da mesma forma que Tales acredita que a água é a origem do ser no universo. No entanto, nem todos os números foram tratados da mesma forma. Alguns eram considerados mais sagrados do que outros. Por exemplo, os pitagóricos atribuíram grande importância ao número 1. Isso provavelmente se deve às suas ideias sobre a formação do universo. Foi proposto que uma vez existiu caos e desordem em um universo infinito e não estruturado. Então, as limitações foram impostas ao universo e o mundo como o conhecemos entrou em ordem, os objetos tornaram-se numeráveis, o cosmos tornou-se perceptível. Dessa forma, o universo saiu de uma espécie de caos e assumiu uma unidade que antes era desconhecida. Essa ideia de um universo harmonioso e único seria repetida por gente como Parmênides e Zenão de Eleia.
Os pitagóricos prestaram muita atenção à ideia de harmonias. Eles concluíram que a harmonia era um equilíbrio de opostos. O mais importante desses opostos eram as ideias do limitado e do ilimitado, representados por números pares e ímpares, respectivamente. Como eles chegaram a tal conclusão é incerto. Acredita-se que, uma vez que os números pares podem ser divididos por 2 repetidas vezes, antes de chegarem inevitavelmente a 1, eles eram representativos da ideia de ilimitado. Por outro lado, os números ímpares não podem ser divididos por 2, e, portanto, define um limite para a bipartição. Desse modo, eles representavam a ideia de limite. Outros opostos incluíam masculino e feminino, direito e esquerdo, repouso e movimento, luz e escuridão, bem e mal, quadrado e oblongo. A filosofia pitagórica começa a se tornar drasticamente arbitrária quanto mais você a examina. Eles acreditavam que o número 8 era para representar a justiça, enquanto o número 7 representava a sabedoria. Esse tipo de pensamento não parece se basear em nenhum princípio filosófico real, e como resultado, torna-se desagradável. Em suma, eles eram uma sociedade mística que dava grande importância às relações matemáticas do universo. Não há como negar que eles contribuíram muito para a área da matemática e da filosofia. Basta refletir sobre o Teorema de Pitágoras, um princípio matemático que se diz ter sido descoberto pelo próprio Pitágoras, para avaliar o profundo impacto que tiveram no desenvolvimento do pensamento científico. Eles eram uma seita? Possivelmente. Eles certamente tinham todos os sintomas usuais de ser um culto. Depois de viver de acordo com seus costumes por algum tempo, acredita-se que os pitagóricos tentaram pressionar os cidadãos comuns de Crotona a adotarem seu estilo de vida único. Isso, infelizmente, não terminou bem para os pitagóricos. Quando os cidadãos comuns foram informados de que não deveriam comer feijão e que deveriam, a todo custo, abster-se de comer carne, era demais para suportar. Ocorreu uma perseguição geral aos pitagóricos. Muitos dos seguidores foram mortos ou expulsos. O ponto de encontro pitagórico foi totalmente queimado e Pitágoras foi forçado a fugir com seus seguidores por volta de 480 AC. Acredita-se que a sociedade se reagrupou e deu continuidade às suas atividades, mas não se ouviu falar muito deles após esse período. É possível que eles simplesmente tenham desaparecido, deixando para trás seu legado bastante perplexo de gênio matemático temperado com misticismo e superstição.